Quero que os irmãos, por favor, abram a palavra do Senhor em Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 7. Queridos, uma porção grande da palavra do Senhor foi lida aqui aos irmãos. Como os irmãos podem ver, estamos aqui logo no início da entrada do povo na terra prometida. Esse momento é logo um momento após o povo entrar, passar pelo Jordão a seco. Deus parar aquelas águas para o povo poder atravessar. Aqui um grande líder, Josué, está no lugar de Moisés, que for o grande líder, e o capítulo 1 já diz que Deus fala para Josué: Josué, Moisés é morto, se corajoso, Josué, medita na palavra, de dia e de noite, e ande nela retamente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que aí você vai prosperar, Josué. Queridos, Josué fez isso. Josué começa a esse momento a viver diante de Deus. Eu fico impressionado quando a gente vê as orações, e aqui nós vimos uma oração de Josué, como ele se parece com Moisés, como ele clama a Deus e pergunta a Deus e conversa com Deus no relacionamento de piedade, assim como Moisés. Mas, queridos, não há coisa que pode acontecer no meio do povo de Deus que possa literalmente mexer com Deus quanto o pecado. Eu queria que você refletisse. Desde o início nós já cantamos cânticos e hinos que falaram sobre o pecado, e essa mensagem vai levar você a meditar sobre o pecado. Qual a ideia que você tem de pecado? Muitas pessoas têm o pecado como deslize. Deslize. Eu tive um deslize. Uma falha. Foi só uma falha. Um engano. Foi um engano que eu tive. Foi um deslize. E um deslize, se você parar para pensar, um deslize, você... Opa, eu deslizei aqui. Foi só uma pequena falha que aconteceu. Mas eu quero dizer a você que pecado não é isso, meu irmão. Pecado não é deslize. Pecado é queda. Deus não olha para nenhum pecado de maneira, não é um pecadinho, assim, não faz tanta diferença. É uma mentirinha. Foi um leve engano, Deus não olha para o seu pecado como deslize, meu irmão. Deus não olha para o meu pecado como deslize. Deus olha para o meu e para o seu pecado como um erro. E às vezes você pensa que erro é uma coisa assim tão simples. Erro é literalmente você não fazer o que é certo. Você não fazer o que agrada a Deus. Sabe um outro nome que eu posso dar para o seu pecado e para o meu pecado? Uma desgraça. Você já começa a entender um pouquinho mais o que é pecado? Pecado não é um deslize, irmão. Pecado não é uma falha. Ai, nossa. Deus me perdoe, até coloca Deus. Você nem está arrependido. Você não entende o que é pecado. Você está olhando o pecado, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós olhamos para o pecado e damos uma maquiagem para ele. Damos uma desculpa para ele, vestimos de uma outra roupagem, e aí nós falamos, não é tão grave assim quanto parece. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui no meio, hoje. Eu não sei quantas são. Mas uma pessoa, ela é capaz de prejudicar todo o corpo. Uma pessoa. Tamanha seriedade do pecado. Você entende o pecado, irmão? Às vezes, irmãos, quando eu digo coisas, não pense em coisas materiais, coisas espirituais não acontecem porque o pecado está no meio do povo. Nós vamos ver esse momento. Um homem, uma cobiça, um desejo, uma ação aconteceu nesse texto. Fez com que 36 pessoas morressem. Fora a família desse homem. Uma decisão, queridos.
um pecado. Eu quero que você saia daqui como pastor de vocês, sabendo que o pecado não é brincadeira, irmãos. Não brinque com o pecado, queridos. A carta de 1 João diz que aquele que é de Deus não vive pecando. Queridos, não é comum para o crente. Deve ser um acidente para você. Deve ser um acidente. A mentira sua deve ser um acidente. O engano que você está é um acidente. Mas ele não pode dormir um dia sem você confessar a Deus esse pecado. É um mal que você está trazendo. De repente é um mal que você está trazendo, querido. A carga está vindo com você. Com você, meu irmão. Pecado não é coisa para se brincar, meu irmão. Pecado não é coisa para sorrir. Dia da mentira. Não tem problema, queridos. Não tem problema. A vida é assim, não é assim, queridos. Eu quero que você entenda a seriedade do pecado, do seu pecado. Queria que você pensasse quando nós fazemos a ceia, que é uma das ordenanças de Jesus para a sua igreja. No texto de Coríntios, lá no capítulo 11, diz que o homem deve examinar-se à igreja. É isso? Não. Diz que o homem, e ali os irmãos entendem que são homem e mulher, examinar a si mesmo, a você mesmo. E assim você tome. Coma do corpo e tome do sangue. Mas você examina você mesmo. Você já fez? Qual foi a última vez, meu irmão, que você fez a avaliação de você? Porque é comum para nós, para mim, para você, olharmos e falar assim, não, mas a igreja está sem amor. A igreja mudou muito. A igreja não era mais o que era antes. Não, peraí, queridos. Você, qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do seu quarto e falou assim, Senhor, eu pequei, eu estou pecando, está errado, Deus, me ajuda. Isso que eu estou fazendo está errado. O pastor não tem culpa, o irmão não tem culpa, minha mãe, meu pai não tem culpa, minha esposa não tem, eu tenho culpa, eu sou o culpado. Aí você olha para aquilo, não, é um deslize. Alguns tratam até com personalidade, mas não faz parte da minha personalidade, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, meu querido, minha personalidade é assim. Nossa, eu sou difícil mesmo. Você é um pecador. Você é um pecador. O interessante é que a nossa visão está tão errada de pecado que muitas pessoas se orgulham de ser pecador. Parece ser engraçado quando o negócio é triste. Ela fala assim, não, eu sou mais pecador que você. Parece que é um orgulho para ela, que bom eu ser um pecador. Não, meu querido, é motivo de tristeza. Ser pecador não é motivo de alegria. Eu só posso entender que você não entende a cruz de Cristo. Você não entende o sacrifício quando você não entende o pecado. É você, queridos. Hoje não tem como você chegar na mensagem e falar, essa mensagem é para o meu vizinho, rapaz, ele está precisando. Não, você está precisando, você veio aqui. Deus te trouxe aqui, meu querido. Pecado não é deslize. Pecado não é uma brincadeirinha. Não tem problema. Pecado é um erro. Pecado é sério. Pecado é uma desgraça. Isaías diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. É pouco isso, irmão. Então você não tem ideia da presença de Deus. E eu fico pensando, será que você é convertido? Porque se você tem prazer em viver no pecado, se você... Só tem um caminho, irmão, é confessar. Se você não confessa, eu começo a pensar, e aí? Como é que você está caminhando, irmão? Queridos, pecado é muito sério. Israel, nesse momento, já está sendo conhecida por várias nações. Israel estava tão conhecida que, lá em capítulo 5, versículo 1, você não precisa ir, é só virar uma página se você quiser. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Tamanho era o olhar dos incrédulos para aquele povo que falava, o Deus que está com eles secou o rio Jordão. E já contava a história que Deus já tinha feito isso no Mar Vermelho com outro líder, que era Moisés.
Agora tem um líder chamado Josué, que esse é guerreiro, é um general, ele é de batalha. Quando ele vem, ele vai, Deus está com ele. Olha, o nosso coração está totalmente mal. Nós não temos mais ânimo para seguir diante desse povo. Tamanha era a visão do povo diante do povo de Israel. Agora, queridos, versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Até então, queridos, eles tinham derrubado um muro de uma cidade fortificada que era Jericó, com um grito. Eram as trombetas, o povo gritou, o muro caiu. Entraram na cidade, só Raabe e sua família foram libertas, porque Raabe tinha abrigado ali os espias que tinham ido ver a cidade. Jericó, uma cidade fortificada, foi literalmente destruída por Israel. Olha comigo no capítulo 6, no versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. De novo no versículo 18, tão somente guardai-vos do maldito, tá? Quando diz aí coisas condenadas, é literalmente do maldito, as coisas amaldiçoadas, então do maldito. Literalmente Deus está falando, não é para pegar nada. A prata, o ouro, os utensílios vão ficar para a casa do Senhor. Para mim fica o quê? Qual que era a ordem? Nada. É para queimar tudo, destruir tudo e você não vai pegar. O que aconteceu no versículo 7? Prevaricaram os filhos de Israel. Sabe o que é prevaricar, irmãos? É transgredir, é agir traiçoeiramente. O povo de Israel, sabe o que eles fizeram? E nós vamos entender que quando Deus trata com o povo, eu vou tratar com o povo aqui, mas vocês vão ver que foi um homem. Olha só, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, com o maldito, com aquilo que era amaldiçoado. O que aconteceu? Tomou do maldito. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram de lá do povo uns 3 mil homens. E diante daquilo que nós esperamos da batalha de um povo que venceu uma cidade fortificada igual Jericó, vencer Ai, que não era grande como Jericó, não era tão poderosa, tão fortificada, sucesso na batalha, não é verdade? Mas o que aconteceu, meus queridos? Os quais fugiram, esses 3 mil homens que foram, fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 morreram. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Qual o povo que tinha um coração como água, que eu acabei de ler para você? Não eram os incrédulos? Não eram os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os povos que estavam na terra de Canaã? Agora o povo de Israel está com o coração também derretido. Por quê, irmãos? Porque havia uma ordem. Porque havia uma ordem. Não peguem daquilo que é maldito. Queridos, ordem é ordem. Ordem é ordem. Eu não disse para você que pecado é um erro? Pecado é um erro, meu irmão. Pecado é uma transgressão da ordem. Eu queria que você entendesse isso claramente. Nesse momento, tudo bem que a batalha começou de uma maneira diferente. A batalha começaria, se você
virar suas folhas, nós não vamos ver agora, mas a batalha de Jericó, Deus falava com Josué, Josué, você vai e faz assim, 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 assim. Nessa batalha, Josué manda, como tinha feito nas outras vezes, os espias, mas dessa vez eles estavam tão confiantes diante daquilo que já havia acontecido, que eles falaram, não precisa mandar todo mundo, manda uns 2, 3 mil que já está resolvido. Ai não é tão poderosa, essa região de Ai era logo a próxima que seria a ser conquistada. Queridos, na matemática nossa, humana, nós olharíamos ali e falar, não, a batalha não é tão grande. Eu até entendo Josué aqui, porque ele fala, tudo bem, porque nós estamos com Deus. Nós vamos vencer a batalha contra Ai. Há uma cidade que não é tão fortificada igual Jericó. Mas, queridos, o capítulo começa dizendo, prevaricaram os filhos de Israel, eles tomaram das coisas condenadas. Eu queria que hoje levar o seu pensamento a pensar na perversidade do pecado. Esse é o nosso tema, a perversidade do pecado. Quais os danos, queridos, que a perversidade do pecado nos provoca? O primeiro deles é derrota. Eu acho estranho alguns cristãos que estão em pecado e falam, estou bem com Deus. E para ele parece que não aconteceu nada. Nada, está tudo bem, está tudo normal. Está tudo como era antigamente. Um pecado aqui. Um pecado aqui fez com que o povo não vencesse essa batalha. O pecado traz derrota, queridos. O pecado deixa você amargurado, deixa você triste. O seu relacionamento com Deus é afetado. Você não pode estar bem, irmão. Se você entender pecado da maneira correta, como a Bíblia diz, você não pode estar bem. Você não pode, isso é o pecado. Por isso nós entendemos aquele que não é convertido. Ele está perdido, e literalmente perdido. Porque ele vai recorrer a quem? Ele não tem Deus? Ele não tem Jesus, que é o único mediador? Ele está perdido, ele está vivendo uma vida triste, uma vida cansada, uma vida amargurada, uma vida sem razão, uma vida sem sentido. Ele não tem sentido. Agora você é crente. Se diz remido no sangue do Cordeiro perfeito, que nunca pecou, mas por você ele se fez pecado, por mim e por você naquela cruz. Você achar que o pecado é normal, irmão? Você está vivendo como derrotado? Romanos diz que o pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Ah, irmão, mas eu peco, exatamente. Eu já disse a você, em 1 João diz que você não vive pecando. Não é uma vida de pecado. Você peca como eu peco, mas nós confessamos. E alguns processos que nós vamos ver nesse texto, que ficam claramente cumpridos na vida de um crente. Isso é ser cristão, irmão. Mas continua o versículo 6, olha só. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor, Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o vosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Como eu disse a você, a oração de Josué nos lembra muito Moisés. Moisés levava a situação do povo diante de Deus. Josué faz a mesma coisa aqui. E além do pecado, um dos danos da perversidade do pecado é nos trazer a derrota, ele desonra a Deus, queridos. O fato de você viver pecando e achar isso normal, você pensa que ninguém está sendo prejudicado. No máximo você vai pensando, eu estou com um deslize, eu estou deslizando, eu estou errando um pouquinho. Mas quem não erra, né? Quem não erra? Queridos, você que é cristão, e vive numa prática errada diante daquilo que você sabe que é errado, a ordem de Deus foi dada ao povo, não peguem do que é maldito.
Não peguem. Não peguem no que é maldito. Essa era a ordem. Você tem sido exortado, porque graças à misericórdia de Deus, nós temos sido confrontados domingo a domingo, quarta a quarta, reunião a reunião, porque nós elevamos a palavra de Deus ao ponto que ela deve estar de confrontar a mim e a você. Você sabe o que é errado. Você sabe que você está vivendo errado, não sabe? Você sabe, irmão. Você sabe. Muitos de nós, queridos, podem viver de uma maneira tão devassa, que você acha que seu pecado, todo mundo comete pecado. Não é assim no reino de Deus, queridos. Não é assim, irmão. Não é assim. O pecado, além de todas as marcas que ele deixa na igreja, em você, na sua família, na posteridade, ele desonra a Deus. Se você é cristão, você leva o nome de Cristo, irmão. O que você está fazendo aqui, que nós não estamos vendo, Cristo está sendo lembrado, querido. É o nome dele que você está desonrando. Você já parou para pensar nisso, nesse teu pecado, e você continuar nessa prática? É o nome dele que você está levando, irmão. Aqui, Josué dá uma exortação para o povo. Senhor, o povo vai desanimar diante do que aconteceu, diante da derrota, diante disso que aconteceu, mas o que vai ser do nome do Senhor? Por quê? Foi o Senhor que atravessou o povo lá no mar, foi o Senhor que cuidou do povo no deserto, o Senhor alimentou o povo com maná, as sandálias deles não se gastaram, o povo viveu, teve serpentes abrasadoras lá, o Senhor curou o povo, o Senhor passou, a geração que prevaricou lá não entrou, mas essa geração já teve um livro, um escrito, que foi o livro de Deuteronômio, que foi uma repetição da lei, o povo já está sabendo como é que é. Senhor, o que vai ser do nome do Senhor? Agora você está fazendo na oculta, irmão. Você está fazendo na oculta, ninguém está sabendo, eu não estou sabendo, o outro irmão não está sabendo, você acha que está tranquilinho, você está levando o nome de Deus, irmão. Você está levando o nome de Deus. Sabe o seu orgulho não fere só você está ferindo todo mundo. Sabe aquela coisa na surdina? Não, é tudo segredo aqui. Sabe? O pecado de Acã estava no segredo também. Estava tudo. Por que Josué foi buscar Deus? Ele sabia que tinha pecado no meio do povo, sim ou não? Sim ou não? Não sabia, irmão. Ele veio numa batalha diante de Jericó e falou assim, peraí, olha, agora nós vamos na batalha de Ai. Ô Josué, é o seguinte, é 2-3 mil. Bom, peraí, Deus está conosco. Nós vencemos Jericó. A batalha de Ai vai ser mais uma etapa. Quando ele chegou lá, ele falou assim, peraí, o que está acontecendo? Senhor, morreram 36 lá, ainda o povo veio correndo de lá. O que está acontecendo? É o teu nome, Senhor, que está sendo envergonhado. Queridos, é um passo, eu queria que você entendesse isso. Às vezes há momentos que as autoridades que são colocadas na sua vida, elas precisam te confrontar de uma forma que você precisa ouvir. Aliás, todas as vezes você precisa ouvir, a não ser que essa autoridade esteja te levando a pecar. Mas se ela está te confrontando, queridos, faça igual Davi diante de Simei. Ele está me confrontando, eu vou ouvir, o que está acontecendo? Toda a autoridade, queridos, que foi colocada na sua vida, se ela te confrontar, ouça. Ouça, irmão. Ouça. O que Josué fez? Josué não pensou numa estratégia. Como é que eu vou fazer? Nós perdemos, foram 2-3 mil. Mas se a gente mandar 6 mil? Acho que resolve. Não, 12 mil. Vou mandar 12 mil, porque foram 3 mil, morreram 36, pelas minhas contas. Beleza. Não, o que Josué fez? Não vou de estratégia. Eu vou clamar a Deus. É Ele que sabe o que está acontecendo. Esse é o papel, queridos, que a autoridade que está acima de você tem. Seja ela seu pastor, seus pais, seja ela qual autoridade que for, seu marido, ela não tem que pensar em estratégia, ela tem que buscar Deus. Só que, queridos, à medida que a autoridade olha para o problema, ela fala, esse problema precisa ser tratado. Mas primeiro, eu vou conversar com quem conhece todo o coração, com quem conhece todas essas coisas, com quem conhece o que está oculto, eu vou buscar Deus. Eu não vou na minha ira, na minha vingança, no meu desejo de justiça, na minha estratégia, no meu modo de agir, eu não vou assim.
eu vou buscar Deus. Senhor, está acontecendo alguma coisa. A gente não pode perder uma batalha para uma cidade pequena dessa, a não ser que alguma coisa está acontecendo. Querido, você está envergonhando o nome de Deus, irmão. Você está levando o nome de Deus a ponto de deixá-lo assim, entristecido, se assim a gente pode dizer, a ponto de você viver uma vida no pecado. Você já passa a entender que pecado não é um deslize? É uma falha. Nossa, me enganei. Pecado é erro, irmão. Pecado é erro. Por isso que nós devemos entender o sacrifício da cruz. Pecado é erro grave. É uma desgraça, irmão. É uma desgraça. Mas além de levar-nos à derrota, além de desonrar o nome de Deus, a partir do versículo 10, olha o que acontece. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim, sobre o rosto? Eu vou te explicar, Josué, o que está acontecendo. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, já não serei convosco. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dizei: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E as famílias que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Queridos, você já conhece um pouco da palavra do Senhor, assim como eu. Deus sabia quem tinha pecado? Sim ou não? Sim ou não? Deus sabia quem tinha pecado. Josué sabia? Josué não sabia. Nesse momento, até a leitura aqui, Josué sabia quem tinha pecado? Não também. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, um outro dano que o pecado traz, que a perversidade do pecado provoca, é que ele envolve todo mundo. Deus não podia muito bem chegar para Josué: Josué, traz a cã aqui. Traz a cã aqui que eu vou... Foi ele, por causa dele. Por causa dele que tudo isso está acontecendo. Deus não podia fazer isso? Estaria certo? Estaria certo, irmão. Só que Deus trabalha como um todo. Querido, você não está sozinho. Eu fico muito feliz quando nós temos na igreja os batismos, que membros são integrados no nosso meio, e membros que vêm por aclamação, não é verdade? E é interessante que nós nunca dizemos para você que veio por aclamação, como eu vim: venha, 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 chega aqui a nós, vem cá, se abarque aqui nós. Nós sempre falamos: conheça a igreja, conheça o que nós pregamos, conheça como nós vivemos, conheça como nós lidamos com a Bíblia, com as ordenanças do Senhor, com a doutrina. Sabe por quê, queridos? Porque quando você está no meio, você faz parte do meio. Você está no seu pecado, assim como Acã, oculto, lá sozinho. Ninguém está vendo, ninguém vê. Você está fazendo mal no meio. Queridos, assim como Acã, você pode ser o mal, eu posso ser o mal, para todos. O que Deus fala para Josué? Josué, envolve todo mundo.
Envolve todo mundo. Cada família vai se santificar. Cada família vai chegar diante de Deus aquela noite. Vai se ajoelhar, vai buscar a Deus e vai ver o que está acontecendo na sua família. Porque o pecado envolveu todo Israel. Você acha ainda que o pecado é um deslize, irmão? Por causa de um homem, irmão. Por causa de um homem. Deus fala, traz todo mundo. Agora eu imagino, queridos. Imagina as famílias reunidas. Cada um na sua tenda, na sua casa. Perdemos a batalha para Ai. Josué falou que tem pecado no nosso meio. Pessoal, pode ser nós. Já chegou assim na sua casa, na sua família? Já chegou a olhar assim para o seu filho, para a sua esposa? Você que é solteiro, você mesmo fala assim, pode ser eu. Queridos, eu imagino como é que deve ter sido aquela noite. Eu acho que não deve ter tido sorriso, não. Aí eu entendo mais versículos quando diz que a gente converteu o nosso riso em pranto, em nossa alegria em tristeza, e humilhar diante de Deus. Fica mais claro para mim quando eu vejo texto como esse. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você lidou com o seu orgulho, que faz um mal para todo mundo, com o seu egoísmo, com a sua maledicência, o modo de você falar, o modo de você agir, o modo de você ter conversinha, o modo de você falar mal dos outros? Quando você se ajoelhou? E o problema, queridos, que isso pode acontecer, sabe aonde? Na mesa do almoço de domingo, irmão. Isso pode acontecer na mesa do almoço de domingo. Você não prestou atenção em nada do que você ouviu. Em nada do que você ouviu na escola, na IBD. Agora você olhou aquela coisa que te... Olha, você falou, rapaz, você salivou porque você quer falar mal. O seu negócio é falar mal. O seu negócio é difamar. O seu negócio é prejudicar. Aí você chega, senta na família, eu não consigo entender uma coisa dessa. Você como crente, você senta na mesa lá e você está comendo com todo mundo e você fala mal. Você fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de um, fala mal de outro. E acha que isso está normal. Meu irmão, você está envolvendo todo mundo além de envolver a sua família. Esse é o preço do pecado, queridos. Esse é o dano que ele causa. Aqui, Deus fala, Josué, cada um, porque eu vou lançar sorte e nós vamos fazer de tribo, vamos fazer de família, de homem por homem, até a gente chegar. Porque vai chegar, irmão. Vai chegar. Isso não é ameaça, irmão. Não pensa nisso. Deus não trabalha assim com você. Deus não é baixo a esse ponto. Estou ameaçando você, estou fazendo a pregação também. Não. Deus não quer isso de você, Deus quer o seu bem. Deus quer que você confesse hoje, no pós-lúdio que nós vamos ter. Restaura, meu irmão. Perde perdão, quebra seu coração. Muda de vida, irmão, isso está errado. Isso está errado, meu querido, isso está errado, isso é triste. Agora você faz as coisas na surdina e acha que está tudo belezinha, está tranquilo, ninguém está sabendo mesmo. Seu pecado me envolve também, irmão. Tem misericórdia de mim, então. Eu peço a você. Seu pecado me envolve minha família. Sabia disso? Sabia disso? É sério o seu pecado, irmão. Amanhã eu acerto. Amanhã eu vejo. Realmente está difícil. Eu preciso ler livros que falam sobre o meu pecado. Eu preciso ouvir pregações que falam sobre o meu pecado. Jesus falou, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e além de lhe perdoar os pecados, Ele lhe purifica de toda injustiça. Esse é o caminho, irmão. Quando? Já, irmão. Agora, no final do versículo 5, o que diz que o povo fez? Fez loucura em Israel. Fez literalmente, irmãos, desgraça no meio de Israel. Quem tomou essa atitude fez uma desgraça diante do povo de Deus. Às vezes, queridos, assim como a autoridade busca Deus, às vezes ela precisa tomar algumas decisões.
E algumas decisões não são boas aos seus olhos, mas elas precisam ser tomadas. Algumas decisões vão deixar você triste, e é preciso que deixe você triste. O pastoreio, irmãos, muitas pessoas me perguntam, tem alguns meses do pastorado e tenho pensado muito nisso, isso tem me incomodado muito o meu coração, em como lidar. É lidar com o meu pecado e ajudar os irmãos a lidar com o pecado dos irmãos. É buscar a Deus para que os irmãos sejam abençoados juntamente comigo. Mas, queridos, pastorado não é passar a mão na sua cabeça e falar, está tudo certo, irmãos. Vai dar tudo certo. Está tudo belezinha, é assim mesmo. É uma fase que você está passando. É um deslize que você teve. Não, meu querido, não seja assim, vem cá. Calma. Não, queridos. Na atitude aqui de Josué, logo depois nós vamos ver. É preciso tomar uma atitude drástica e forte. Não envolveu todo mundo? Vai envolver todo mundo. Porque você fez isso. O pecador precisa de santificação, irmão. Você foi salvo? Amém. Você vai estar na presença de Deus? Amém, queridos. Mas durante nós passarmos aqui, nesse mundo, até Jesus voltar, até nós morrermos, precisa confessar os seus pecados. É interessante que nós fazemos tantas coisas, que nós não ligamos para nada, nós falamos como se nada tivesse acontecido, nós digitamos coisas maravilhosas, quem olha fala, nossa, que cristão exemplar. É um pecador que está causando um mal. E não confessa, irmão. Pecado não é brincadeira, irmão. Pecado não é brincadeira, meu querido. Além do pecado envolver a todos, queridos, tem mais danos que ele pode causar e que ele causa. A partir do versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Imagina aqui, queridos, passam as 12 tribos. E a sorte, era a divisão do povo de Israel, era em tribos ali. E Deus falou que começaria e lançaria sorte e ali chegaria a quem teria cometido o pecado. São 12 tribos e lançam sorte na tribo de Judá. 11 tribos já são livradas, chega na tribo de Judá. Eu imagino Acã nesse momento. Foi eu. E ele pensando. Não dá para dizer, a Bíblia não diz que ele pensou. Mas quando chegou na tribo de Judá, ele sabia. Deus tinha dado algumas características para Josué. Está lá nas bagagens escondidas. As coisas condenadas está escondida lá na bagagem. Porque eu sou Deus, eu sei de todas as coisas. Eu sei quando aconteceu, eu sei com quem foi, eu sei o que fez, eu sei como fez. Eu sei tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 nos diz isso. Deus sabia. Está lá escondido nas bagagens, está lá na tenda, mas faça que o povo chegue em santificação e vai ser lançado sorte. Versículo 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Você já sabe que é Acã, que eu já contei para você. Mas o versículo 1, olha lá comigo, do capítulo 7. Vou ler do final para o começo, tá bom? Da tribo de Judá, de Zerá. Está vendo lá o versículo 1? Eu estou lendo de trás para frente, como se diz assim, né? Da tribo de Judá, filho de Zerá. Volta lá no versículo 17. Caiu sobre a família dos Zeraitas. Então, além da tribo de Judá, a tribo de Judá tinha mais famílias, agora a família dos Zeraitas.
Olha só, irmão. Homem por homem caiu sobre Zabdi. Volta lá para o versículo 1. De Zerá, filho de Zabdi. Já começa a fechar. As informações estão começando a ficar cada vez mais minuciosas. E fazendo chegar, esse versículo 18, a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi. Caiu, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, que era filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Chegou, queridos, porque Deus sabe. O que você faz em oculto, o que você digita em oculto, o que você vê em oculto, o que você manipula em oculto, o que você fala, Deus sabe. A maneira orgulhosa como você age, a maneira egoísta, a maneira maliciosa que você age, promíscua, maledicente, Deus sabe, queridos. Às vezes não fica latente aos meus olhos e aos olhos dos irmãos, mas Deus sabe. Chegou em Acã. Versículo 19. Então, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste? Não oculte, Acã, não esconda. Já lançamos sortes, o povo já se santificou, Deus já revelou que é você. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei, eu os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está lá embaixo, escondida. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Um outro dano, queridos, que o pecado, que a perversidade do pecado traz, é que ele muda a nossa visão do problema, sabia? Eu quero que você preste atenção no versículo 21. Logo após Acã falar que ele errou, o que ele diz no início do versículo 21? Quando vi entre os despojos, para quê? Sabe o que é despojo? Despojo é aquele material que você pega da guerra, e um outro nome para despojo é lucro. O outro nome para despojo é lucro. Eu vou lucrar. Diante daquela batalha que existiu lá, então nós vamos pegar as coisas e aquilo se torna um lucro, é o despojo. Eu iniciei a mensagem falando com você o que Deus considerava aquelas coisas que se achavam na terra. O que eram aquelas coisas? Eram malditas. Eles pegaram o maldito. Quando você está em pecado, meu querido, o pecado muda tanto a sua visão, que aquilo que é maldito para você é lucro. Aquilo que é maldito para você é bênção. Você é exortado segundo a palavra de Deus. Você tem uma mensagem clara para você. Não é para pegar essas coisas, que essas coisas são malditas. Isso é o maldito. Você está entendendo? Ah, isso é um maldito. Deus falou, falou. Quando Acã olha para a capa, ele fala: rapaz, essa capa é bonita, hein? Ouro, prata, isso é lucro. Ele pega e leva para casa e coloca lá no meio da tenda, porque para ele é lucro. Será que o pecado não está sendo para você lucro, irmão? O seu prazer está sendo lucro. Sabe assim, a sua arrogância, para você é um lucro. O seu orgulho, está vendo assim, ó, é um lucro. Sua maledicência, você sabe de tudo. Até que não precisa saber, você sabe. Você acha que isso é um lucro. Você acha que isso é bênção. Sabe o que é isso? É pecado, irmão. Isso é maldito. Essa sua ação
essa sua ação é pecado. Não é lucro, não é despojo, não é coisa que você possa olhar e falar assim, poxa, mas não é assim também, né? Eu estou tendo prazer com isso, está me trazendo alegria, está satisfazendo minha alma. Afinal de contas, querido, olha, meu ego está sendo amplamente alimentado. Olha como as pessoas me veem, olha a minha posição diante de todos. Isso é lucro para mim, isso é pecado, irmão. Isso é erro, você parou para entender que isso é erro? Cuidado, queridos, o que você está fazendo em oculto não é certo, irmão. Não é certo, querido. Não é certo. Ninguém está vendo, mas não é certo, irmão. Você precisa confessar isso rápido, rápido. Acã chega no versículo 20 e diz assim, eu pequei, foi isso mesmo, eu fiz assim e assim. Esse passo, Acã fez da maneira correta. Lembra que eu disse no início da mensagem também, que a gente maqueia o pecado? Joga assim um pozinho nele, dá uma maquiada, coloca uma outra roupa, e você fala, poxa, isso não é tão pecado assim, e você dá uma maquiada. Quando alguém te confronta, você fala, irmão, mas você está errado nisso. Não é bem assim. É que é o seguinte, eu bebo, mas não me embriago, irmão. Não tem problema. Eu bebo, mas eu não me embriago. Não, irmão, eu falo mal, mas é só para exortar, só para o crescimento do irmão. Eu comento, irmão, mas é só para a gente, para a igreja ficar sabendo o que está acontecendo. Isso é pecado, querido. Não adianta a maquiagem que você dá, isso é pecado. Que no primeiro momento você faça igual a Acã. Eu fiz assim e assim. Eu pequei exatamente, eu fiz assim, assim e assim. Eu errei. Eu estava lá mesmo naquela hora. Foi eu que fiz isso. Não, quando eu falei com você, irmão, eu não falei para te amar, não te falei para te restaurar. Eu falei para te magoar mesmo. Foi isso que eu falei para você. Irmão, quando eu disse alguma coisa para você, não foi para exortar. A aparência foi para disciplinar você, para exortar, não foi não. Foi para ferir você. Às vezes você precisa fazer isso para restaurar, irmão. Às vezes você precisa fazer isso para mudar de vida, para sair disso. Você precisa ser sincero diante de Deus. Aqui precisou chegar na tribo, na família, na descendência, até chegar em Acã. Acã, foi você que fez isso. Não, eu fiz isso, isso e isso. É que quando eu vi aquelas coisas, para mim não era maldição, para mim era lucro, era despojo. Porque eu estava tão cego diante do meu pecado que eu não importei com ninguém, não tem problema, o que o pessoal está vendo, vai sabendo, não estou nem aí, a minha vida eu que sigo, eu estou aqui, eu levo para minha casa mesmo, eu levo para minha tenda lá, não tem problema não, os esportes vão ficar comigo mesmo, e daí que é maldito, não tem problema, ninguém vai saber. E de fato ninguém estava sabendo, mas um estava sabendo, aquele que é o suficiente para ficar sabendo de todas as coisas, Deus, queridos. Deus sabia até que estava escondido lá embaixo. Josué, o papel dele é averiguar. Ele era autoridade diante da vida de Acã. Vamos lá, pessoal. É algo triste a se fazer. Precisa ser feito. Vamos averiguar o problema. Vai a fundo. Acã, dá glória a Deus, cara. Você é do povo. Mas, o que você fez, cara? O que você fez? Josué, eu pequei. Eu fiz assim, assim, assim. Foi exatamente isso. Pecado, aquilo não era maldito para mim, aquilo era bom, aquilo me dava prazer, aquilo me dava alegria, aquilo era gostoso, eu desfrutava daquilo, eu gostava quando eu enganava todo mundo, eu tratava todo mundo aqui, eu nem ligava para ninguém, estou nem aí com a autoridade, estou nem aí com ninguém, estou aqui comigo, porque eu estou me satisfazendo, é bom para mim, isso é lucro, isso é pecado, queridos. Além de você estar envolvendo todo mundo, sua visão está mudada de pecado. Eu quero ser claro com você diante disso. Eu estava lendo sobre a doutrina do pecado, sobre o pecado, eu falei assim, pecado é erro, pecado é loucura, pecado é desgraça. E por fim, queridos, eu quero terminar falando que a perversidade do pecado traz graves consequências. Vão comigo no versículo 24.
Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha o levaram no vale de Acor. Disse Josué: Acã, por que você fez isso, Acã? Por que você nos perturbou, Acã? O Senhor hoje conturbará você. E todo Israel, queridos, o apedrejou. Depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Queridos, eu queria colocar você agora, não na posição de Acã, eu queria colocar você na posição do povo. Qual que era a lei? Não pegar. Aquele que pegar teria de ser condenado. Essa era a consequência, porque aquilo era maldito. Acã pegou. Como nós vimos, ele mudou a visão dele do problema, ele achou que aquilo era lucro. Agora você, na posição de povo de Deus, você precisava pegar pedra, querido. Você precisava. Você precisava lidar com esse pecado. Precisava tratar, queridos. Aquilo era para lidar com o pecado no meio do povo. Se você prestou atenção no capítulo lido, Deus falou: enquanto tiver isso, eu não vou estar com vocês. Enquanto tiver coisas contaminadas aí no meio, eu não estou com vocês. Além de envolver todo mundo precisou participar agora desse momento triste, queridos. Eu não vejo isso com alegria. Você vê com alegria? Você vê com alegria tratar a consequência desse pecado dessa forma? Você vê com alegria? Eu não vejo com alegria. Mas precisava ser feito. Precisava do povo tomar a pedra e apedrejar, não só a cama. Traz o que ele considera despojo, traz para cá, traz para cá. Traz aqui junto dele, mas traz também os seus filhos, traz também as suas filhas, porque todos eles foram afetados pelo pecado. Tudo bem, querido, se você falar: mas espera aí, irmão, eles poderiam ter chegado em Josué e falado: não, foi meu pai que realmente trouxe coisa lá que não era de Deus. Eu creio que eles participaram também, que eles gostaram daquilo, que eles também aceitaram aquilo no meio da tenda. Eu creio que eles também aceitaram. Mas independente deles aceitarem ou não, no versículo 22, olha a característica que Acã deixa claro ali: eu cobicei, eu tomei, e eu levei para minha casa, lá no meio da minha tenda. Independente da família dele, de repente ter até participado, ter até gostado daquelas coisas, ter até querido ficar com aquelas coisas. Quem trouxe as coisas lá para a tenda? Quem foi que trouxe? Quando alguém chega para você e fala: irmão, você está errado, confessa, sai dessa vida, muda de vida, para com isso, irmão. Você tem toda uma posição de resistência, toda uma posição orgulhosa. Saiba, queridos, que você está levando aqueles que estão ao seu redor, você está envolvendo toda a igreja, mas as consequências virão, queridos. Há pecados que a consequência leva a vida inteira, de tão tristes que são. Há pecados que te marcam de uma forma que você vai levar aquilo para a vida inteira. Isso é uma consequência. Um homem que comete um assassinato,
ele entra aqui na igreja, ele confessa que cometeu um assassinato e que Deus mudou o coração dele. O que nós devemos fazer com ele? Pegar na mão dele e falar: irmão, vamos para a delegacia. A consequência do seu pecado é você ser preso diante da lei dos homens. Há consequências, queridos. E no caso de Acã, foi a morte dele, foi a morte da sua família, os seus bens foram todos destruídos. E não esquecendo, queridos, 36 homens que morreram por causa de Acã. Nome de Deus envergonhado por causa de Acã. Povo correndo de uma cidadezinha que não era nem Jericó por causa de Acã. Agora, meu irmão, como você vê o pecado? Como você enxerga o seu pecado? Você tem ido para Deus e falado: Senhor, eu sou muito vingativo. Senhor, eu quero o mal das pessoas. Senhor, eu sou soberbo. Senhor, para ser bem sincero, não estou nem aí para a sua igreja. Senhor, eu odeio aquele irmão. Consigo olhar para a cara dele. Senhor, sabe, a minha vida está um desastre, Senhor. Qual foi a última vez? Eu peço a Deus, queridos, que não passe de hoje. Mas, queridos, uma marca de arrependimento é você chegar e falar: eu fiz isso, isso e isso. Quais são as consequências? Não sei, mas eu fiz isso. Isso é arrepender-se. A nossa visão de tratamento de pecado é assim: aí eu vou falar, mas quando tem o mais, você não se arrependeu. Estou sendo honesto com você. Quando tem o mais, não se arrependeu. Querido, você está numa relação que não é correta. Separa. Ah, mas... Não tem mais. Separa. Eu estou fazendo o que é errado. Então deixa de fazer, irmão. Como é que você vai deixar de fazer? Parando de fazer isso, isso e isso. Ah, mas... Não tem mais. Nós queremos lidar com o pecado pensando na consequência. Esse é o mal, meu e seu. Não. Senhor, se eu confessar isso daqui, se eu for falar para o meu irmão que eu errei com ele, como é que ele vai olhar para mim? Você está pensando na consequência, você não se arrependeu. Você não está pensando, você não mudou a sua visão do pecado. Você está pensando na consequência que você vai ter. Você vai ter que restaurar, queridos. A consequência virá, de alguma forma, nós não sabemos. No caso de Acã, foi apedrejado. No caso de Davi, Deus o perdoou, que ele também era digno de morte. Davi não foi morto. Saul perdeu o reinado dele. Alguns casos que nós podemos ver na Bíblia de consequências. Mas não pensa na sua consequência, pensa no seu pecado. Você precisa confessar hoje. Um texto que foi lido no início do culto, eu queria terminar com ele. 1 João, capítulo 1. 1 João, no capítulo 1, eu quero ler aos irmãos. Versículo 5, irmãos. Ora, a mensagem da parte dele, de Jesus, que nós temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, não há treva nenhuma. Se mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas, queridos, se confessarmos nossos pecados, creia nisso, irmão. Creia nisso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nós não temos pecado, não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Um texto sobre Jesus, queridos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse é Jesus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele, queridos, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Você pode lutar contra isso, irmão. Eu estou aqui, os irmãos estão aqui para te ajudar. Confessa hoje o seu pecado. Hoje, querido. Restaura a sua vida, irmão. Não é normal, não é normal. Não é deslize. É erro. É pecado. Não pense nas consequências, irmão. As consequências virão. As autoridades que estão diante de você terão que lidar com isso. Mas o importante é você ser restaurado. Jesus nunca pecou, mas Ele sabe o que é ser tentado. Ele pode nos socorrer, Ele nos socorre. Mas precisa ser hoje, irmão. Precisa ser hoje. Eu iniciei a mensagem orando sobre misericórdia. Quero terminar orando com você, falando sobre misericórdia, queridos. Só misericórdia de Deus para cuidar de nós. Eu meditei várias semanas nessa mensagem e falei, que texto, Senhor? Que texto? Mas é a palavra do Senhor. É como o Senhor lida com o pecado, é como o Senhor olha para o pecado. Vamos tirar a nossa visão nublada do pecado e pedir para que Deus esclareça e ver que isso é sério. Isso é muito sério, queridos. Vamos orar.